Olá, boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um e que vocês possam abrir a mente e o coração para ouvir a mensagem de hoje, porque como todas as mensagens são importantes, porque tudo que vem de Deus é para o nosso bem, é uma bênção na nossa vida. E hoje eu trago uma mensagem que parece assim que é um pouco complicada, já foi complicada para mim, agora tá difícil para mim transmitir, mas eu, com a graça do Senhor, Ele me ajudou a escrever essa mensagem e eu sei que todos vão poder entender. Então nós vamos falar hoje no primeiro vídeo, porque eu vou fazer 2 vídeos sobre essa mensagem. Hoje nós vamos falar sobre o santuário terrestre e a purificação do santuário, e no outro vídeo vou falar sobre o santuário celeste e a purificação do santuário celeste. Por quê? Porque é um assunto muito longo e eu teria que resumir muito, mas eu não quero resumir, então eu já tive que resumir essa parte desse vídeo, então não quero resumir o outro junto com esse. Então nós temos que primeiro entender o que é o santuário terrestre, para que nós entendamos qual era o ministério de Cristo, ou melhor, qual é o ministério de Cristo no santuário celeste. Então, nós vamos abordar muitas coisas aqui e vai ser muito bom para todos e para mim também. Bem, temos que entender a doutrina do santuário terrestre para entender a doutrina do santuário celeste, que é a função de Jesus no santuário celeste, que é o pilar da nossa fé. Então, quando nós entendemos qual é a função de Jesus no santuário celeste, nós vamos entender o que Jesus está fazendo lá. Isso a gente vai ver mais para frente. Então, vamos começar. Antes de eu ler Êxodo, eu quero mostrar que o santuário terrestre ele é feito por 3 compartimentos. Esse primeiro compartimento aqui chama pátio, é o pátio, que é feito por 2 compartimentos, que é o altar de sacrifício e a pia, e depois passa para o segundo compartimento, que é o lugar santo, é onde tem o candelabro, o altar de incenso e a mesa dos pães, que são 12 pães. E no outro compartimento, que é o lugar santíssimo, que é onde tem a arca da aliança, que é a arca do concerto, que é aqui onde sempre Deus se comunicava com o sumo sacerdote, aqui nesse compartimento, com a glória de Deus. Então nós vamos entender, então nós vamos agora ler esses 2 compartimentos para a gente iniciar o nosso estudo. Então, vamos abrir a Bíblia em Êxodo 30, 26. Já vamos começar a destrinchar já o primeiro móvel do primeiro compartimento. Levantarás o tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado no céu. Então aqui Deus está dizendo a Moisés que Moisés era para ir no monte, que Deus ia mostrar para Moisés o modelo que Moisés tinha que fazer aqui na terra, que era o modelo do céu. Então Deus deu as indicações para Moisés e nós já começamos a ler o primeiro móvel. Já vamos começar a ler o primeiro móvel, que está em Hebreus 8:5. Hebreus 8:5 vai confirmar isso que eu estou lendo, desculpa. Hebreus 8:5 vai confirmar, porque eu gosto de usar, de estudar o Novo Testamento e o Velho Testamento junto, porque um completa o outro. O velho não é nada sem o novo, e o novo não é nada sem o velho. Aqueles que dizem que o Velho Testamento é velho, é ultrapassado, não. Não, porque se não for no Velho Testamento, se a gente não estudar o Velho Testamento, a gente não sabe, não vai saber, não saberia que Jesus ia nascer, o que ia acontecer com Jesus e como que seria Jesus no santuário celeste. Então, um importante com o outro. Então, Hebreus 8, 5, 6 diz assim:
os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que foi mostrado no monte. Então aqui Moisés está dizendo que as figuras que tem o santuário terrestre são figuras de homens e tem também símbolos de animais. Então nós vamos estudar isso e vai ser um estudo muito bom, muito gostoso. O santuário terrestre é uma cópia do santuário do céu. Todo o santuário terrestre era uma profecia que apontava para aquele que viria morrer em nosso lugar. Então, quem viria morrer em nosso lugar? Jesus Cristo. Então, o ministério de Jesus, a sua morte aqui na terra, a sua ascensão, a sua entronização no santuário celeste, mostra, através do santuário terrestre, tudo o que Jesus está fazendo no santuário celeste. Então, o santuário terrestre é muito importante a gente saber. Bem, no tempo de Moisés, no tempo dos patriarcas, os profetas, eles também acreditavam que Deus iria mandar um Messias Salvador para salvar todos. E nós também acreditamos, porque nós já vimos que Jesus já veio a primeira vez e morreu por nós, ressuscitou, subiu ao céu e está sentado à destra do Pai. E nós acreditamos que Jesus vem a segunda vez a buscar aqueles que obedecem. Então Deus ordenou a Moisés que construísse um santuário para que Deus habitasse e ensinasse através desse evangelho, que é o santuário terrestre, o evangelho em símbolos. Então Deus queria ensinar, queria habitar e queria ensinar através do santuário terrestre o ministério de Jesus aqui na terra. Bem, Êxodo 30, 16, 18, nós vamos ver o primeiro móvel que tem no primeiro compartimento do santuário terrestre que está no pátio. Êxodo 30, 17 e 18. Disse mais o Senhor a Moisés: farás também uma bacia de bronze com o seu suporte de bronze para lavar. Por-lás entre a tenda da congregação e o altar e deitarás água nela. Então nós vimos aqui, como eu já mostrei, que no compartimento do pátio, lá já existe tem a pia, que é o que nós estamos acabando de ver. A pia servia para que os sacerdotes se lavassem os pés, as mãos, quando eles fossem entrar no lugar santo, porque eles só podiam entrar lá depois que eles estivessem limpos. Então nós já vimos já a pia. Agora nós vamos ver o segundo móvel que tem no pátio. Está em Êxodo 27, 1. Então aqui é a parte que fala do altar do holocausto. Farás também o altar de madeira de acácia, que é o altar do holocausto, o altar do sacrifício. E aqui está as medidas, 5 côvados, será o comprimento, 5 de largura, será quadrado o altar e 3 côvados a altura. Então, nós já vimos os 2 móveis que está no primeiro compartimento. Bem, todo dia no santuário terrestre, o pecador trazia o seu sacrifício. Então, o pecador entrava no pátio, onde estava o altar de sacrifício. E ele trazia um animal, que conforme o pecado dele, ele trazia um animal, ou uma pomba, uma rolinha, ou então um animal maior, dependendo do pecado dele. E o que ele fazia com esse animal? Ele colocava esse animal no altar de sacrifício, colocava a mão em cima desse animal, confessava os pecados, ele tinha que confessar todos os pecados, ele não podia deixar nenhum pecado sem confessar, ele tinha que confessar todos os pecados. E nós vamos entender porque ele não podia deixar de confessar nenhum. E quando ele confessava esses pecados, ele passava o que? Ele passava os pecados para esse animal. Então ele fazia o que depois? Ele pegava uma faca
ele cortava a garganta, né, do animal, e esse sangue caía dentro do altar de sacrifício. Então, o que acontece depois disso? O animal era morto, né, evidente, e só que antes dele morrer, com certeza ele tremia, ele sofria, né? E isso era para o pecador olhar para aquele animal agoniando, sofrendo e ver que aquele animal inocente morreu e sofreu pelo pecado dele. Estão entendendo, né? Acho que já está dando para perceber. E depois o que acontecia? Depois o sacerdote pegava parte daquele sangue e derramava no altar e tocava nas 4 pontas. Lá naquele altar tem 4 pontas, então aquele sangue ia nas 4 pontas. E depois o sacerdote entrava no lugar santo e levava mais uma parte desse sangue, entrava no lugar santo, que era o outro compartimento. Então a pia tinha que era para ele se lavar a hora que ele entrasse no lugar santo. E lá tinha, como tem o altar de incenso, lá ele jogava incenso nas brasas e aquela fumaça com aroma subia, passava por cima da cortina, porque o que dividia o segundo compartimento com o terceiro era um véu. Era um véu. Então isso se passava por cima do véu e essa fumaça com aroma ia no lugar santíssimo. E lá o sacerdote, ele intercedia pelo pecador. Ele intercedia pelos pecados confessados e aquele incenso era para que ajudasse, para que ele pudesse interceder, que depois nós vamos ver no santuário celeste o que significa o altar de incenso. Então nós vamos perceber depois. Bom, então ele fazia isso todos os dias para todos os pecadores. Então o sacerdote estava intercedendo pelos pecados e pelos pecadores, e os pecados que era confessado na cabecinha do animal lá fora era transferido para dentro do santuário e ia se acumulando no lugar santo, no lugar santíssimo. Então todo dia esse sangue de todos esses pecadores ele ia acumulando no lugar santo. E só uma vez por ano é que depois o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo e ele ia fazer expiação por todos esses pecados. É lógico que a gente deve imaginar que não devia cheirar muito bem, né? Mas era o ritual, mas esse incenso aromático também servia para que aquele cheiro não ficasse muito forte. Então nós vamos ver aqui em Levítico 23, 27, isso que eu estou dizendo, que ele entrava uma vez por ano no dia 10 do 7º mês. Então vamos aqui em Levíticos 23, 27. Então assim diz o Senhor, mas ao 10 deste mês 7º será o dia da expiação. Então esse dia chamava dia da expiação. O que é o dia da expiação? É o dia do juízo, é o dia da purificação do santuário. E aí diz ainda assim, ó, terei santa convocação e afligirei a vossa alma, trarei oferta queimada ao Senhor. Então, naquele dia, uma vez por ano, todos aqueles que confessaram o pecado em cima do animalzinho, eles ficavam lá fora, afligindo a alma, preocupados se eles confessaram todos os pecados, porque se eles não tivessem confessado todos os pecados, sabe o que acontecia com o sacerdote lá dentro? O sacerdote morria. Então o que acontecia? Quando o sacerdote entrava lá dentro, o sacerdote era amarrado por um fio, por uma corda, e nessa corda tinha sininhos. Então quando o sacerdote fazia o movimento, andava lá dentro e o povo estava lá fora, escutava o sininho, eles ficavam aliviados, porque eles pensavam, bom, se o sininho está tocando, é porque o sacerdote está vivo e os nossos pecados estão sendo perdoados. Mas se não fosse perdoado, o sacerdote morria, com a glória de Deus, o sacerdote morria, e aí eles não podiam entrar lá dentro, porque se eles entrassem lá dentro, eles iam ser fulminados com a glória de Deus, porque lá é um lugar
é um lugar santo, então não podia entrar lá. Então, se o sacerdote morresse, eles puxavam o sacerdote pela corda lá fora. Então, esse era um ritual que era feito uma vez por ano. Espero que vocês estejam entendendo. Se não estiver entendendo, depois me deixa a mensagem lá embaixo. Só que quando o sacerdote estava nesse ritual, depois ele saía do lugar santíssimo, ele vinha para o lugar santo onde tinha 2 bodes. Um bode representava Cristo e o outro bode representava Satanás. E o que o sacerdote fazia com o bode que representava Cristo? Aqueles pecados todos que foi purificado o santuário tinha que ir para alguém. Então, esse pecado não podia ir para Cristo, né? Esse pecado tinha que ir para o outro bode que representava Satanás. Mas o que o sacerdote fazia com o bode que representava Cristo? Ele sacrificava esse animal, ele tirava o sangue desse animal, aspergia na cortina, aspergia lá dentro, e isso significava o quê? Significava que o pecado de todos tinham ido para o bode, que era Cristo, e Cristo e o sacerdote estava purificando. Então, aqueles pecados não estavam mais com Cristo, que era representado pelo bode, mas aqueles pecados tinha que ir para alguém. E esse pecado ia para quem? Esse pecado ia para o outro bode, que representa Satanás. Só que esse bode que representa Satanás não podia ser morto, não importava mais tirar desse não tinha que tirar o sangue, porque o único sangue que nos purifica, que nos salva é o sangue de Cristo. Então, o que era feito com esse bode? Então, o sacerdote, removendo todos os pecados acumulados o ano todo, era a purificação, era feita pelo sangue do bode que representava Jesus Cristo. Depois o sacerdote saía para o lugar santo e ali ele pegava o outro bode que representava Satanás e transferia para o bode todos os pecados do santuário. Esse bode era levado para o deserto e deixado lá. Ele não era morto porque seu sangue de nada servia e ficava lá abandonado e acabava morrendo. Porque somente, como eu já disse, somente o sangue de Cristo tem poder, pode nos perdoar. Então tudo isso era, o santuário terrestre era uma profecia que acontecia para nós entendemos o ministério de Cristo no santuário celeste. Então, tudo isso é para o nosso bem, é para o nosso entendimento, porque Deus ele não faz nada sem avisar seus servos e os profetas. Então, para entendermos que Jesus fez esse sacrifício por nós, então nós vamos começar a entender o que é o santuário celeste no outro vídeo. Nós vamos estudar, então não percam, porque se perder de assistir outro vídeo, não vai entender o que aconteceu no santuário terrestre, que simbolizava o caminho de Cristo desde o Êxodo, que é o santuário terrestre, até o dia que Jesus morreu na cruz e o santuário terrestre não teve mais valor, porque quando Cristo morreu na cruz, esse velho concerto não tinha mais valor, e nós vamos falar sobre sobre o novo concerto no próximo vídeo. Então é isso que eu queria que as pessoas entendessem, os irmãos, as pessoas que estão ouvindo. E eu não sei se eu fui clara, se entenderem, é um assunto assim que vocês estão percebendo que às vezes eu gaguejo, porque é um assunto assim que eu estou tentando gravar esse vídeo desde ontem e alguém não queria que eu gravasse esse vídeo, mas eu orei muito e como o sangue de Cristo tem poder, eu consegui gravar esse vídeo. Bom, só completando aqui do santuário celeste. O santuário celeste começou e o dia do juízo também. Quando Jesus
entrou no céu no ano 31, quando Jesus morreu, ele foi entronizado no céu. Foi lá que ele foi entronizado no santuário. Foi lá que ele começou o ministério dele no santuário celeste. Nós vamos ver isso em Apocalipse 1 e vamos também estudar em Hebreus também isso, e vamos também ver em Daniel tudo isso que eu estou falando, que vai falar sobre a purificação do santuário celeste. Então, não perca o próximo vídeo, porque o próximo vídeo vai complementar isso que eu estou falando. Agora, não vamos esquecer de uma coisa, que o santuário terrestre tinha 3 repartições. Então, a primeira repartição, que era o primeiro compartimento, era 2 móveis, que era a pia e o altar de sacrifício. O segundo compartimento, que era o lugar santo, tinha 3 móveis, que era a mesa dos pães, altar de incenso e o candelabro. E o terceiro compartimento, que é o lugar santíssimo, que é onde tem a Arca da Aliança. E dentro da Arca da Aliança tem a vara de Arão florida, tem o maná e tem a tábua dos 10 mandamentos. E nós vamos ver que no santuário celeste tem esses compartimentos também. No santuário celeste só não vai ter esse primeiro compartimento, por quê? Porque esse primeiro compartimento representa o sacrifício de Cristo. Então, se Cristo já morreu aqui na terra, ele subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, então esse compartimento aqui só fazia parte no santuário da terra. Mas agora o santuário celeste não tem mais o pátio. Então o pátio significa agora onde nós vivemos aqui. Mas nós vamos ver tudo isso. Então era isso que eu queria dizer. E quando a gente vê aqui os 2 compartimentos, 3 e 1, aqui é uma cruz. Quando a gente faz assim, isso daqui é uma cruz. É o jeito que tá os móveis do santuário terrestre, que significa o que essa cruz? Significa o caminho de Cristo. Significa o caminho que nós temos que seguir, e é por isso que é muito importante estudarem muito o santuário terrestre para entender o que Jesus veio fazer aqui na Terra e entender o que Jesus está fazendo no santuário celeste. Então, que a paz do Senhor esteja com cada um, e qualquer dúvida que tenha, pode escrever embaixo, que eu vou responder no assim diz o Senhor. Amém. E uma continuação de uma boa noite. É o que eu desejo.